Oi, gente, tudo bem? E aí, vocês querem aprender um pouco mais sobre solventes em reações orgânicas? Bom, então vem comigo. Meu nome é Igor Jurber, essa aqui é a Orgânica Avançada. Então, para começar, o que a gente precisa definir é o que é um solvente, tudo bem? Então, um solvente é um líquido que serve como meio, né, para uma reação química, tá? No nosso contexto aqui, química orgânica, né? E ele serve, então, para dissolver os reagentes que a gente utiliza. Então, os reagentes eles podem estar no estado, né, ou no estado líquido, sólido ou gasoso, né? É importante que a gente consiga fazer uma solução o mais homogênea possível, né? Que isso permite com que as moléculas se encontrem mais facilmente no meio. Quanto mais a reação tender a ser heterogênea, né, mais difícil é que as moléculas se encontrem, né, e reajam entre si. Tudo bem? Então, dissolver um sólido, ou mesmo um gás, ou mesmo um óleo, né, porque às vezes o óleo também não é tão miscível assim com o resto da solução, ser capaz de dissolver isso bem facilita a reação, porque os reagentes têm a tendência de se encontrar com mais facilidade. Tá bom? Aí uma regra geral, né, que a gente introduz nesse momento é essa ideia de que semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Essa regra geral, né, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas vale a pena mencionar aqui, é que a gente consegue classificar as moléculas orgânicas que a gente tem, né, como solvente, como polares ou não polares, ou apolares, né, que seria o sinônimo de não polar. E aí a gente tem que moléculas que são mais polares têm tendência a dissolver melhor outras moléculas polares. E moléculas que são apolares têm a tendência a dissolver mais facilmente outras moléculas que são apolares. Tudo bem? Enquanto a dissolução de moléculas polares para moléculas apolares, ou vice-versa, né? De apolares com moléculas polares, não é tão fácil assim. Tá? E, eventualmente, né, um caso que vale a pena mencionar é que o solvente ele pode funcionar como reagente em excesso. Né? A gente pode ter um caso ali que você tem uma grande quantidade da sua molécula ali e o reagente e o solvente está reagindo. Então, ele, na verdade, vai ser um reagente em excesso. Às vezes 10 equivalentes, 20 equivalentes, 100 equivalentes. Tudo bem? Então, aí depende um pouco da interpretação. A gente pode olhar como se a reação não tivesse solvente, você tivesse um reagente em excesso, né? Ou, na verdade, você está usando aquele reagente ali como solvente, que é o que a gente fala. Tá bom? O que é interessante é que quando a gente começa a definir, então, o que são moléculas polares ou apolares, a gente está associando essa ideia, né, ao momento de dipolo que essas moléculas possuem. Tá? Então, o momento de dipolo, como o nome sugere, né, é o momento que a molécula vai ter em função da criação de dois polos, né, dois polos de dipolo, que é justamente isso. Então, a gente pode ter ali, dependendo da concentração de elétrons na molécula, né, se ela está mais concentrada num lado, esse lado vai ficar negativamente carregado. Se você tem uma menor concentração de elétrons no outro lado, esse lado vai ficar com uma menor carga negativa, ou seja, vai ficar com uma carga parcial positiva. E aí você cria, então, um dipolo, né? Ou seja, você cria dois polos. Tudo bem? A gente pode associar com uma carga positiva ou negativa. Tá? Então, esse momento de dipolo vamos dizer, é a nomenclatura, é a terminologia que a gente usa para definir essa separação de cargas existentes nas moléculas. Tá? E esse momento de dipolo pode ser permanente ou induzido. Tá? O momento de dipolo permanente é o fato de que você tem átomos com diferentes eletronegatividades, e aí o átomo mais eletronegativo puxa a densidade eletrônica para ele. Então ele vai ficar com uma concentração maior de carga de elétrons em cima dele, negativamente carregado, e aquele outro átomo ali que perdeu os elétrons vai ficar com uma carga parcial positiva sobre ele, portanto uma carga positiva, né? Tá? Então isso é um caso de um dipolo permanente, porque na sua molécula você tem ali, enquanto você não transformou ela, não fez nenhuma reação de quebrar ou formar novas ligações, você tem aquele dipolo ali de maneira permanente. Aquele átomo que é sempre mais eletronegativo vai ter mais densidade de carga e aquele menos eletronegativo vai ter menor densidade de carga. Agora você pode ter também moléculas que podem ser eventualmente até neutras inicialmente, né? Não terem nenhum dipolo, mas quando elas se aproximam de outras, você vai ter a nuvem eletrônica da sua molécula inicial interagindo com a nuvem eletrônica de outra molécula. E aí as nuvens eletrônicas que têm a mesma carga, né, se repelem. E aí com isso o que acontece é que você tem então uma distribuição dos elétrons diferenciada na molécula, que não é o normal dela, né,
mas que está ocorrendo só por causa do contato com essa outra nuvem eletrônica. Então aí você cria um dipolo induzido, porque a sua nuvem eletrônica vai tender a se acumular sobre uma região da molécula, né, e deixar uma outra região da molécula com menos elétrons. Aí você tem, de novo, uma situação onde você tem uma carga parcial positiva num lado e carga parcial negativa no outro, tá? Que é uma situação temporária, né, transiente devido à interação com essa outra molécula. Tá bom? A gente vai dar um exemplo aqui, tá? Vamos avaliar, por exemplo, a ligação carbono-flúor. Tá? A ligação carbono-flúor, e a gente tem as eletronegatividades tanto do carbono quanto do flúor. O oxigênio foi introduzido aqui também, porque a gente vai dar um exemplo com o oxigênio um pouco mais à frente. Tá? Mas essas letras gregas aqui, né, tá, que representam a eletronegatividade do carbono é igual a 2,5, do oxigênio é 3,5, do flúor é igual a 4, segundo a escala de Pauling. Então, a gente olhando aqui o flúor, né, eletronegatividade de 4, o carbono 2,5, o flúor está puxando elétrons para ele. Então, o carbono vai ficar com uma carga parcial positiva sobre ele, porque ele está perdendo elétrons para o flúor, né? E o flúor vai ficar com uma carga parcial negativa sobre ele. Então, a gente representa essa carga parcial com delta, né? Que é outra letra grega aqui. Mas vejam que a gente criou um dipolo aqui, né? Tá? De maneira similar, né? Ao que a gente representou aqui de maneira genérica com esse desenho aqui anterior. Tá? Então, a gente tem aqui a carga positiva e a carga negativa devido a essa diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, essa ligação carbono-flúor, né, é uma ligação polar. Tá? A gente representa essa polaridade com um vetor. Esse vetor é desenhado aqui com a seta, né, saindo da parte positiva, indo para a parte negativa. Então, o vetor aponta para a parte negativa, né, e a gente tem esse tracinho aqui na parte inferior dele. Tudo bem? Quando a gente vai pensar nas moléculas, as moléculas podem ser polares ou apolares. Né? Exemplos de moléculas polares, a gente pode pensar na própria molécula de ácido fluorídrico, o HF. Tá? A eletronegatividade do flúor é 4, a gente mostrou aqui. Né? Do hidrogênio não está na nossa listinha, mas a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Tá? Então você tem 4 do flúor e 2,1 do hidrogênio. O flúor também está puxando densidade eletrônica para ele ali. Então, se a gente pensar no momento de dipolo dessa molécula, né, ele também é, tá, apontando aí para o flúor. Tá certo? Um outro exemplo é a água. A água, para a gente avaliar a polaridade da água, a gente avalia a polaridade das ligações que compõem a água. Se a gente pensar nessa ligação, nessa primeira ligação hidrogênio-oxigênio aqui, a gente tem um momento de polo que aponta para o oxigênio. Tudo bem? Se a gente pensar na outra ligação hidrogênio-oxigênio, a gente tem outro momento de polo aqui que aponta para o oxigênio. E aí o momento de polo resultante da molécula é a soma vetorial desses dois vetores. Então, se vocês tiveram aula de álgebra linear, né, ou geometria analítica, vocês provavelmente já aprenderam a somar vetores. Então, o que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou repetir esses vetores aqui, só que ligando eles pela origem. A gente teria esse vetor aqui apontando para um lado, esse vetor aqui apontando para o outro, e aí a soma vetorial, né, a gente está fazendo, em princípio, essa reta tracejada que eu estou fazendo aqui, ela é paralela a esse vetor oposto a ela. E essa reta tracejada que eu faço aqui vai ter que ser paralela ao outro vetor que está oposto ali. E aí o vetor resultante, eu vou fazer aqui numa cor diferente, né? O vetor resultante seria esse vetor vertical aqui, né, apontando para cima. Tá? Então esse é o vetor soma desses dois vetores verdes que eu mostrei para vocês. Então esse vetor aqui verde representa esse cara aqui, esse vetor aqui, né? E esse vetor verde aqui representa esse cara aqui. Tudo bem? Eu só estou ligando eles pela origem, né? E aí, quando a gente faz a soma vetorial, o vetor resultante, tá, ele aponta para cima. Então, o vetor resultante, que é o momento de polo resultante da molécula de água, né, ele está apontando para cima, ele está apontando para cá. Tudo bem? Se a gente fosse desenhar aqui com a setinha azul, seria alguma coisa assim. Tudo bem? Então, dando outros exemplos agora, mas dessa vez de moléculas apolares, né? A gente tem um exemplo aqui do CF4. O CF4, vejam que ele ele tem uma geometria tetraédrica, né? Se a gente pensar na polaridade aí, de cada ligação carbono-flúor, né? A gente tem aqui uma ligação carbono-flúor, né, com momento de polo aqui para o flúor, né, apontando para o flúor, outro momento de polo aqui apontando para o flúor. O outro momento de polo aqui apontando para esse flúor aqui, né? E outro momento de polo apontando para esse flúor aqui. Então, embora a ligação carbono-flúor seja uma ligação polar, né, como a gente já avaliou aqui anteriormente, quando a gente soma todos esses vetores, cada um apontando para um vértice do tetraedro, a soma desses vetores é zero. A resultante vetorial dessa soma aqui é zero. Então, a molécula ela é não polar, ela é apolar.
Tudo bem? Um outro caso aqui interessante é o caso do CO2. Se a gente avaliar o CO2 aqui, você tem então uma ligação C-O que é polar, né? E aí os elétrons estão sendo puxados para o oxigênio por um lado, e a outra ligação C-O também puxa elétrons para o outro. Como essa molécula é linear, né? Quando a gente faz a soma vetorial, essa soma aqui dá zero também. Então a molécula é finalmente apolar. Então aqui tem uma outra informação importante para vocês terem em mente. É que a geometria da molécula ela é importante na hora de definir se a molécula é polar ou apolar. Porque dependendo da geometria que a molécula assume, né, a resultante vetorial vai ser diferente. A gente pega aqui, por exemplo, o caso da água, né, que tem uma geometria angular, o vetor resultante é não nulo e aponta para cima, né, aponta na vertical. Então é uma molécula polar, porque o vetor resultante é não nulo. Na molécula aqui do CO2, a geometria é linear e aí a soma dá zero. Então por isso é uma molécula apolar. Tudo bem? Então é importante vocês avaliarem, né, quando vocês forem ver se a molécula é polar ou não polar, que vocês avaliem a polarização de cada ligação, né? E aí, essa avaliação da polarização de cada ligação você faz a partir da eletronegatividade de cada um dos átomos, né, que compõem essa ligação, e depois vocês façam a soma vetorial. E aí, para fazer a soma vetorial, você precisa levar em conta a geometria da molécula. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Com relação aos solventes, né, a gente pode então pensar nas propriedades que esses solventes têm, que a gente inclusive já introduziu para vocês aqui anteriormente, né, e aí avaliar essas propriedades para poder escolher o nosso solvente, né, de maneira adequada com a transformação, com a reação química que a gente quer fazer. Então a gente pode pensar na classificação dos solventes, né, como solventes polares, tudo bem? Ou solventes apolares. Né? Entre os solventes polares, nós temos os solventes próticos, ou seja, são solventes que são ácidos, né, então podem liberar um próton no meio, ou os solventes que são apróticos, ou seja, que não liberam um próton no meio, portanto são solventes tipicamente neutros ou mais básicos. Tá? Entre os solventes apolares, tem aqui uma lista de alguns exemplos, né, que são normalmente os exemplos mais comuns que a gente vê na graduação e mesmo na síntese orgânica em geral. Tá? É uma lista não exaustiva, existem vários outros, mas aqui a gente pode dizer que são os mais comuns. Tá? Então, por exemplo, né, nós temos o pentano, hexano, ciclohexano, benzeno, tolueno, cloroformo, diclorometano, éter de etila, tetrahidrofurano, 1,4-dioxano, 1,2-dimetroxietano. E aí tem as siglas aqui, no caso do diclorometano, TCM, THF, né, é a sigla para tetrahidrofurano e DME para 1,2-dimetoxetano. Exemplos aí das moléculas, né, dessas siglas aí, o tetrahidrofurano está desenhado aqui, esse éter cíclico com 5 membros, o 1,4-dioxano, esse éter cíclico aqui com 6 membros, tá bom? E nessa listagem é importante ressaltar, né, que a gente tem um certo abuso de linguagem. Então a gente chama de apolar, porque alguns dos casos que estão aqui são que possuem realmente um momento de dipolo igual a zero, conforme a gente pode, vamos dizer, calcular esse vetor resultante, como a gente mostrou anteriormente. Só que aqui tem um abuso de linguagem porque alguns deles, né, você faz o cálculo do momento de dipolo resultante e você chega à conclusão que o vetor resultante não é zero. Então essas moléculas têm uma certa polaridade, eles são polares. Só que quando a gente compara com os outros solventes que nós temos aí à disposição, eles têm uma polarização, um momento de dipolo bem pequeno, relativamente pequeno, comparado aos que a gente chama de polares. Então, como abuso de linguagem, a gente chama eles de apolares ou não polares, ou vamos dizer, mais rigorosamente, seriam pouco polares. Mas aí a gente classifica eles, né, nessa coluna aqui de apolares. Mas se a gente pegar aqui o caso, por exemplo, do clorofórmio, do diclorometano, do éter de etila, do próprio THF, né, vocês vejam que essas moléculas elas são polares, tá? Mas elas são muito pouco polares com relação aos outros, e portanto a gente tem esse abuso de linguagem, né, de chamar que elas são apolares, tá bom? Mas é um abuso de linguagem. Tá certo? Mas no dia a dia a gente se refere a eles como apolares mesmo. Por quê? Porque os solventes polares eles são muito mais polares. Exemplos de solventes polares próticos, né? Nós temos o etanol, trifluoretanol, metanol, isopropanol, e aí são exemplos de diferentes álcools, né? Uma acidez ali, um pK de 16, então tem uma certa acidez para esse hidrogênio aí ligado no oxigênio do álcool, né? E a gente tem então também, né, os ácidos carboxílicos, né, que tem um pK ainda mais baixo, por volta de 4 a 6, e aí a gente tem alguns casos aqui, como exemplo, o ácido acético ou o ácido fórmico. Né? E a água também pode ser encarada como um álcool especial, tá certo? A molécula do ácido fórmico está desenhada aqui só para explicitar bem para vocês a estrutura dele. Tá? Os exemplos de solventes apróticos, né, nós temos aqui então o acetato de etila, a acetona, acetonitrila, NN-dimetilformamida, né, com a sigla de DMF, o dimetilsulfóxido com a sigla de DMSO,
hexametilfosfotriamida, né, com a sigla de HMPA, e aqui estão os desenhos dessas moléculas aí, que são representadas, que estão referenciadas, né, através das suas siglas, né? Daqui o DMF, o DMSO e o HMPA. Tudo bem? Então esses são, aí vamos dizer, são os principais solventes que vocês vão ver, não só na graduação, né, de vocês em Química Orgânica, mas também em síntese orgânica em geral. Tá? São muito frequentes esses solventes aí em síntese orgânica. Tá bom? Agora, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos aí do efeito que o solvente pode ter nas reações. E mostrar para vocês o quanto é importante, uma vez que a gente conheça a nossa reação, saiba mais ou menos o mecanismo para o qual ela procede, né, entender a influência que o solvente pode ter. Que algumas vezes pode ser pequena e em outras pode ser dramática. Então, vou dar um exemplo aqui com umas reações que a gente já estudou. Por exemplo, reações de SN2 aí. Então, essa reação aqui de SN2 é entre o cianeto de potássio, né, e o cloreto de metila. Tudo bem? Aí a gente faz uma reação de SN2 aí, né, tem uma certa constante de velocidade K aqui, para produzir HCl, que é um sal como subproduto, mas o produto aí de substituição nucleofílica, né, de segunda ordem, que é o cianeto de metila. Se essa reação é feita em DMF, tá, e comparada com a velocidade da reação feita em metanol, tá, a gente tem uma diferença aqui, né, a constante de velocidade no DMF é 10 elevado a 5, né, vezes mais rápido que o K em metanol. Ou seja, a reação em DMF é 100 mil vezes mais rápida que a reação em metanol. Tá? Isso faz sentido com o que a gente viu anteriormente. Né? A gente viu que reações de SN2 elas são preferenciais em solventes polares apróticos. Tá? Então, DMF é um solvente polar aprótico, enquanto o metanol é um solvente polar prótico. Tudo bem? E a gente consegue entender isso, se a gente pensar no KCN, que é o nosso nucleófilo, né? O cianeto, na verdade, o cianeto aqui, na verdade, é o nucleófilo, mas ele tem um metal ali que acompanha ele, né? Tá? Se a gente botar esse KCN na presença do metanol, né? O que vai acontecer aqui é que o metanol como solvente, né? Ele tem esses hidrogênios ácidos aqui, mais ácidos, né? Que vão solvatar o cianeto, né? E aí você tem então a carga positiva no H, tá? E esse H do metanol, ele está muito próximo do cianeto, então está solvatando o cianeto muito bem, tendo então um efeito de jaula, que a gente chama, né? Que prende o cianeto, o nosso nucleófilo, mais. Então o cianeto estando mais preso como nucleófilo, ele não consegue atacar o cloreto de metila com tanta facilidade. Tudo bem? Então isso dificulta a reação, né, em metanol. Por outro lado, no caso da utilização do DMF, né, a solvatação que esse solvente polar aprótico faz agora é tal que a carga negativa do oxigênio, porque está deslocalizada aqui, né, vai solvatar, na verdade, o cátion, né? Vai solvatar melhor o cátion aqui, né? Você tem um pareamento da carga parcial negativa do oxigênio sobre o cátion metálico, sobre o potássio. Então você tapeia, na verdade, esse vídeo de aula o cátion, e agora você está deixando, na verdade, o cianeto mais exposto. Tá? Essa solvatação do cianeto agora é muito menos eficiente. Então, você, na verdade, captura o cátion que estava ali mais preso do cianeto e tinha lá fazendo um certo impedimento ao cianeto, né? E o cianeto está mais exposto, agora ele se torna um nucleófilo, né? Muito melhor, porque essa solvatação, na verdade, deixou ele mais livre. Tá? E aí vocês vejam que, nesse caso, então, a utilização do DMF, né, tá, favorece a utilização do cianeto como nucleófilo. Por isso que a reação SN2 aqui com DMF, né, tá, ela é muito mais rápida do que em relação ao metanol. E aí vocês conseguem entender isso a partir dessa análise dos solventes que a gente fez. Tá? Por outro lado, por exemplo, né, se a gente pega aqui um cloreto de terquibutila, né, que é um cloreto terciário, e usa metanol como solvente, aí a gente viu, né, no nosso vídeo anterior que solventes polares próticos favorecem a reação de SN1. E aí, nesse caso, a gente pode entender por que isso, né? Porque o solvente aqui, o metanol, né, nesse caso agora vai estar em volta, né, ele vai estar solvatando o cloreto, né? Então o cloreto aqui está negativamente carregado já, né? Assim, tá, a ligação ali está se aproximando ali do estado de transição, então a ligação começa a se alongar, né? Pronto a se romper, né? E aí, na verdade, a polarização H com esse delta mais, né, estabiliza essa carga parcial
negativa sobre cloro e, na verdade, favorece essa quebra, né? Favorece essa quebra da ligação carbono-cloro e aí você forma um carbocátion mais estabilizado no seu carbono terciário. Então, vejam aqui, né, que a utilização de um solvente polar prótico, de fato, favorece a ionização da molécula, que é o seu cloreto terciário. E isso realmente favorece a reação de SN1, nesse caso aqui. Tá bom? Existem outros aditivos que a gente pode adicionar na reação, né, que vão favorecer, por exemplo, a reação de SN2, aumentando, por exemplo, né, a nucleofilicidade do cianeto. Então, um desses aditivos, por exemplo, né, é o éter de coroa 18 Crown 6. Né? Aqui é o nome em inglês, você pode chamar de 18 coroa 6. Né? Ele recebe esse nome porque é a forma de uma coroa, né, esse poliéter aqui, né, é a forma de uma coroa que tem 18 átomos e 6 oxigênios. Tá certo? E o papel desse éter de coroa, né, é que ele captura o cátion, né, e faz o mesmo efeito ali que o DMF fez no caso anterior. Né? Uma vez que ele circula o cátion ali, né, tá, você prendeu o cátion aqui, existe a coordenação do par de elétrons do não ligante do oxigênio ao potássio, né, tem esse mesmo efeito de jaula. E aí o cianeto fica mais exposto e com isso você melhora, né, a nucleofilicidade desse ânion. Né? Ele se torna mais nucleofílico, tá? Por um efeito similar ao que foi descrito no caso do DMF anteriormente. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre solventes era isso. É um nível introdutório, né? É claro que a gente poderia se estender muito mais. Talvez isso pode ser tema de outros vídeos, né? Mas para o nível introdutório de hoje, eu acho que estava no nível correto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é o caso, por favor, deixem seu like, recomendem para os amigos, se inscrevam no canal, né? Isso é muito importante para que o YouTube recomende, né, os vídeos para outras pessoas e que a gente possa fazer crescer o canal, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, por favor, não hesitem, né? Deixem seus comentários aí embaixo, tá? E com isso eu me despeço de vocês aí, tá? Até a semana que vem, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.